Bom, e uma autoridade sanitária da China pediu que o Brasil considere suspender exportações de alimentos vindos de estabelecimentos com casos de Covid-19. O pedido foi informado ao Ministério de Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, por um ofício da Embaixada Brasileira no país asiático. A repórter Paola Cuenca tem mais informações. No documento enviado ao Itamaraty, a Embaixada do Brasil na China explicou que o pedido partiu da Administração Geral de Aduanas da China. Na quarta-feira, dia 16, o órgão enviou um ofício pedindo para que as autoridades sanitárias brasileiras considerem suspender as exportações de alimentos vindos de estabelecimentos que tenham casos confirmados de Covid-19 ou então com a suspeita de contaminação. Por conta dos novos surtos de Covid-19 identificados em Pequim, capital da China, o país teme que haja risco de contaminação pelos alimentos exportados pelo Brasil. No documento, a autoridade sanitária chinesa ainda pede que o Brasil notifique sobre os casos confirmados de Covid-19 aqui no país, também sobre a possibilidade de suspensão das exportações e as medidas que estão sendo tomadas pelo governo brasileiro para evitar a contaminação de alimentos. O Ministério das Relações Exteriores repassou o documento para o Ministério da Agricultura. Procurada pelo Canal Rural, a pasta da Agricultura disse que os técnicos ainda estão avaliando a situação. E assim que eles tiverem uma posição sobre o caso, encaminharão a resposta para a imprensa. E é bom deixar bem claro, que por enquanto são apenas medidas preventivas do combate ao novo coronavírus. Mas, de qualquer forma, coloca o Brasil aí em alerta, já que a China é o nosso principal parceiro comercial. O presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, o Charles Tang, vai conversar com a gente exatamente nesse momento, porque é um assunto muito importante para o nosso setor, Eu queria que você desse um posicionamento em relação a isso, que no momento são medidas preventivas, mas a gente precisa sempre estar atento nessa relação tão importante para nós aí, tanto para o Brasil como para a China. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu acredito que os chineses não vão parar de comer. Então, não acredito que vão suspender totalmente as importações. Logicamente, a China tem muito cuidado com uma possível segunda onda, principalmente desse surto em Beijing, que começou no mercado de comidas molhadas. Mas vários testes já foram feitos, por exemplo, no porto de Tianjin, testaram todas as cargas que entraram, e agora estão querendo que o exportador faça uma declaração assumindo a responsabilidade pela não contaminação dos produtos exportados. Logicamente, a maior competição do Brasil é os Estados Unidos, e a Covid também está muito espalhada nos Estados Unidos, Como o Brasil, os dois países têm um alto índice de contaminação. A Austrália já está com certos problemas com a China, e a China tem, vamos dizer, colocado alguns impedimentos em algumas importações da Austrália. E, logicamente, não acredito que os outros países, sem o Brasil e sem os Estados Unidos, possam suprir a demanda chinesa. 42% da exportação brasileira é para a China. Então, a China é de suma importância para a economia brasileira, uma vez que o setor agrícola hoje é que basicamente sustenta a economia brasileira. Agora, Tang, pelo que a gente está percebendo, não é uma coisa especificamente em relação ao Brasil, Em relação ao mundo inteiro, você citou os Estados Unidos, a Austrália, é uma formalidade em que quem importa precisa se responsabilizar de que forma essa carga vai chegar à China, Isso é uma coisa que todos os países devem fazer, Sem dúvida. Eu não acredito que vai haver um rompimento de importações do Brasil. Logicamente, vamos dizer, os brasileiros também devem ter o dever e obrigação de defender os interesses nacionais do Brasil.
Tem muitos brasileiros que não são tão patriotas que atacam a China, que é o principal, vamos dizer, parceiro brasileiro, né? Então, o interesse nacional do Brasil certamente é um estreitamento de relações entre os dois gigantes, Brasil e a China. Tá Não certo. só atualmente que a China compra tanto dos nossos produtos, mais de 50% das cargas de exportação de abril foi para a China, mas como também, quando a gente quiser reconstruir a nossa economia pós-pandemia, certamente vamos precisar dos investimentos chineses. Né? Certamente, né? Nessa relação, todo mundo tem que sair ganhando. Obrigado, viu, Tang, direto da Câmara Comércio aí, China-Brasil. Muito bem-vinda a sua participação aqui no RN. Até uma próxima. Ótimo final de semana, Tang. Obrigado.